Fala galera, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Tirambaço. Hoje o nosso episódio vai ser um pouco diferente, o nosso convidado já faz parte da nossa equipe, ele é o produtor e também meu irmão André Mitidieri. E aí, gente, tô muito feliz de estar participando do terceiro episódio do Tirambaço. Normalmente eu tô aí atrás das câmeras, mas é um prazer muito grande estar aí hoje à frente das câmeras, vamos falar de futebol, isso aí. Boa, como já é de praxe, estou aqui com o Davi também. E aí, Davi? E aí, pessoal, isso é uma ótima oportunidade de receber o André, que sempre está por trás das câmeras com a gente. Hoje ele vai falar um pouquinho da experiência dele sobre futebol. Isso. Vamos com tudo. Vamos que vamos. O André é, claro, né, meu irmão, então não tinha como ser diferente, ele é tricolor também. Só que ele é um tricolor que mora fora, ele mora nos Estados Unidos, ele estuda por lá. E a gente vai perguntar pra ele como é que é torcer pro Fluminense sem poder estar sempre no Maracanã, né? Que também é uma coisa que quando ele tá aqui com a gente ele adora, mas não é uma coisa que você pode fazer sempre, né? Como é que é? Primeiro, o que você estuda lá e como é que você faz pra torcer pro Flusão? Bom, eu estudo em Nova York, na Faculdade de Columbia, tô estudando Bioquímica. Agora, atualmente, eu tô de férias, né? As férias de verão, as férias grandes de lá. E tô no meio do curso, né? Fiz 4 semestres, faltam 4. E como todo bom brasileiro, né, a gente tem essa paixão muito grande por futebol e eu cresci indo ao estádio, né, sempre vi o Fluminense, muitos jogos fora pela televisão, mas os jogos em casa indo ao estádio, torcendo, né, torcedor de arquibancada mesmo. Então foi uma adaptação que eu tive que passar quando eu fui lá para os Estados Unidos, porque foi uma perda, né, que eu perdi esse contato com o time sem ser pela tela. Então a gente tem que se adaptar, tem que tentar achar outros torcedores, a gente vai tentando de toda forma se conectar um pouco mais com o futebol, com o Brasil, né. Boa, eu sei que lá em Nova York tem a famosa New York Flu, que é, se não me engano, eu acho que é a maior torcida do Fluminense de diáspora, né, fora do Rio. E aí você já assistiu o jogo lá? Exato, eu acho que a Flu Texas é muito grande também, mas nos Estados Unidos a New York Flu é a maior, né, tem esses jogos grandes, a final do Carioca, ou então jogos de mata-mata de Libertadores ou de Copa do Brasil, enche bastante, dá 20, 30 pessoas, né, e é sempre um êxtase, um prazer, porque tá todo mundo ali, né, compartilhando o mesmo sentimento, né, a mesma frustração de um lado de você não poder estar no estádio, mas o ânimo de você estar compartilhando com outros tricolores. Boa, falou bonito. Davi, você acha que se você morasse fora, você ia acompanhar o Flamengo? Porque ele não consegue ir a todos os jogos na New York Flu. Você ia fazer de tudo pra ir tentar numa concentração aí de flamenguistas? Ou você assistiria, assim, talvez por uma TV, um canal que você consiga ali que transmita? Ou então pelo computador? Porque ele já usa do Futimax algumas vezes, Premiere Play, né? Pra quando ele não consegue ir, né? Sem o quê? Sem dar nenhum tipo de... Isso, exato, né? Verdade. Mas assim, eu sou um torcedor que eu gosto muito de acompanhar os jogos com meu pai. Principalmente pela TV, ou em casa, ou em algum lugar que a gente saia para assistir. Eu vou ao Maracanã, mas não é tão rotineiro quanto vocês, né? Uhum. Então eu acabo que eu arrumaria um jeito de assistir de alguma forma com ele, não sei se por ligação, alguma coisa assim, no lugar onde estivesse morando mesmo, no computador ou algo assim. Eu queria saber do André também como eles fazem, se é muito complicado para você conseguir assistir jogos do Campeonato Brasileiro, se não sei se tem alguma TV que passa lá algum jogo importante. Bom, primeiro eu só queria fazer um comentáriozinho sobre essa sua fala, que é muito verdadeiro isso de você assistir o futebol com alguém. Assistir futebol, ele é uma atividade que ela é individual, mas ao mesmo tempo ela é coletiva. Então eu tô me acostumando, isso é muito ruim, a assistir futebol sozinho, né? Eu sinto falta de assistir com meu pai, com meu irmão, com os meus amigos, com outros torcedores. Então assistir futebol sozinho não é bom pra nenhum torcedor. Então, às vezes até te ligo pra isso, eu acho que primeiro que assistir sozinho, por um lado, você fica mais contido. Sim. Mas por outro lado você fica angustiado, né? Sim. Tanto que ele realmente me liga nos jogos, tanto no pré quanto no durante, ele manda mensagem, ou no pós eu chorei muito, eu não aguentei aquele gol ali, né? Realmente eu passei mal, né? Então eu acho que além de ter essa torcida diferente, acaba aflorando ainda mais talvez uma emoção, né? Isso, e respondendo a pergunta do Davi, passar em televisão o futebol brasileiro não passa,
porque o soccer, né, que é o futebol lá, ele é o quarto esporte, né? Me ajuda aqui vocês, antes de basquete, que é o primeiro, aí futebol americano e beisebol. Futebol americano é mais que o beisebol. É mais que o beisebol. Aquela final da Super Bowl. Isso, né? exato. A final da Super Bowl, que normalmente acontece ali em meados de fevereiro. Isso, é um evento nacional, né? Eu tava na rua, teve um dia de Super Bowl que eu tava na rua, e eu tava estreando, tava até com um amigo, falei, gente, cadê as ruas vazias, assim? E era final de Super Bowl, as pessoas concentradas em bar, mesmo que você não torça pros times, mas é um evento, né? É uma coisa de louco, é a paixão deles realmente. E o futebol fica ali não é nem terceiro plano, num quarto plano, e futebol brasileiro esquece. Então a gente tem que ficar fazendo uso dessas plataformas ou de streaming, ou se você tiver um VPN, ou então essas digitais. Alternativas. Isso, exato. Uhum. Bom, então já estamos emendando aí nessa vida do André. Vamos para as perguntas para ele, né? Sim, mas assim, em relação, André, ao torcedor estadunidense, você vê ele que é um torcedor de paixão mesmo, que acompanha o clube, ou é algo mais assim, mais esporádico, assim? Agora a gente tá gravando esse episódio, essa semana o Messi acabou de anunciar que vai jogar num time da MLS. Sim. E você vê alguma projeção de aumento das pessoas acompanharem o esporte mesmo por conta desses craques que estão chegando por lá, né? Cara, eu não sei, eu acho que talvez seja um processo a longo prazo, né? Agora o que eu vejo é um desinteresse com relação a esportes, não é desinteresse com relação a futebol. Tem muita gente que simplesmente não liga pra esportes. Você fala, tipo, are you into sports? A pessoa, não. Ela não gosta de esportes em geral. Futebol, por ser tão, ranqueado pra baixo, tem muita gente que eu conheço que é fanática por beisebol, que é fanática por basquete. A pessoa escolhe um e ela realmente torce pra aquele time e ela torce. Mas por futebol, eu espero que com a vinda do Messi, agora a gente tá vendo esses craques sendo a diáspora dos craques, né? O CR7, agora o Benzema, também foi para um clube da Arábia, né? Então, talvez seja um movimento de popularização do futebol nos Estados Unidos. Eu vi que o ingresso do próximo jogo da Inter Miami, né? Ela tá custando $28, foi para centenas de dólares, entendeu? Então, pelo menos um movimento, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver, mas o que eu tô vendo lá agora, por enquanto, é muito fraco, né? Eu lembro que você comentou na Copa do Mundo, quando tinha jogo dos Estados Unidos, que você teve prova. Não foi isso ano passado? Não, exatamente. É uma coisa inacreditável. Ano passado, na Copa do Mundo, teve o jogo dos Estados Unidos, era Estados Unidos e Irã, né? E eu tive prova na hora, as pessoas não estavam nem ligando. Se fosse no Brasil, era feriado, as ruas pintadas, o pessoal fazendo churrasco. Como no Brasil, como foi no Brasil. Como foi. Então, como foi no Brasil. É muito o jogo diferente. não tem aula, as pessoas saem... Churrasco na casa de todo mundo. Exatamente. Isso aí. Uma mobilização incrível. E assim, e pra jogar um futebolzinho lá, André? É difícil? Cara, então, jogar o futebol, tem até alguns americanos que jogam, mas eu faço parte do time de futebol, mas eu formei um time brasileiro, entendeu? Então a gente vai se achando dentro do próprio nicho de pessoas que gostam daquilo que você gosta. Então, latinos, pessoal da Argentina, pessoal uruguai, chileno, realmente a América do Sul, ela respira muito futebol, e a América do Norte ainda tá caminhando nesse processo. Sim. Uhum. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Preparado? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Se você acompanha o futebol dos Estados Unidos, a MLS, e se você torce para algum time. Zero. Tem alguma simpatia com algum time? Zero. Totalmente. Meu foco é 100% futebol brasileiro, futebol sul-americano, até acompanho ali Libertadores. Mas então, se nem eles se dão ao luxo de torcer pros times deles, então eu falo, pra mim é fusão e é isso, entendeu? Sim. Bom. Mais uma, vamos lá. Sem ser o Fluminense, claro que é o time que você torce, pediram pra você citar 3 clubes que você simpatiza. Aí você fala um do Brasil, fala um da Europa e... Um da América do Sul, geral, assim. Pode ser. Bom, cara, muito difícil essa pergunta. Bom, time do Brasil, posso pensar assim... vou escolher o São Paulo. Eu sabia. Você sabia mesmo? Sabia. Meu irmão, né? Eu sabia. Vou escolher o São Paulo, porque assim, é muito difícil. Calma aí, por quê? Ele vai responder. Eu vou responder. Antes de você falar, ele responde. Por quê? Porque ele é viciado naquele canal de reacts do São Paulo, e toda vez que o São Paulo joga, ele fica acompanhando o jogo do São Paulo pra ver o react depois. Não, porque é muito difícil você gostar de um time paulista, né? Geralmente as pessoas detestam o Corinthians. E o São Paulo tem uma certa simpatia. Se eu fosse paulista, eu torceria pro São Paulo. Bom. Vai. E acompanha o react. Bom, próximo time. Da Europa, que é muito difícil da Europa. Cara, eu vou escolher o PSV. Da Holanda. Holanda. Isso, Uhum. isso.
Não, é um time que eu gosto do escudo, sempre simpatizei, acho camisa bonita. Boa. Né? E da América do Sul? Da América do Sul, Sem ser Brasil, né? Sim. Del Valle. Del Valle. Boa, Por razões óbvias, né? Boa. Veio bem. Vamos para mais uma pergunta. Como é a sensação de você ir no Maracanã depois de muito tempo lá fora, sem É a melhor possível. Realmente é a melhor possível. Porque eu sofro uma abstinência de Maracanã. Quando eu tô lá, é uma coisa que eu vendo as pessoas irem, vendo todos os meus amigos postando coisas no Instagram sobre Maracanã, ele indo, né? E ele me contando, a sensação foi incrível. Então, quando eu chego aqui, é uma das coisas que eu falo, gente, primeiro jogo do Fluminense, eu quero ir no Maracanã. E é sempre. Você tá junto com a torcida. Quer chamar todo mundo? Isso, eu quero chamar todo mundo, tá junto da torcida. Faz muita falta, muita falta. Imagino. Uhum. E assim, como você consegue administrar a sua vida em geral com os estudos, acredito que seja bem puxado por lá, né? Uhum. E acompanhando futebol, você é atleta também, então como você usa a sua rotina para isso? Então, eu pauto. Não, assim, eu estudo direito, né? Me dedico aos estudo para as provas, etc. Mas eu sempre tô ali olhando a agenda do Fluminense, os próximos jogos, para meio que conseguir pautar a minha rotina de estudos com base no jogo do Fluminense. Eu já sei, poxa, o Fluminense vai jogar domingo à tarde, 6h30. Então eu me organizo para que domingo, 6h30, eu esteja livre, né, à frente da televisão, já chamo outro amigo pra gente conseguir se juntar e assistir os jogos do Fluminense. Tentar fazer com que essa balança fique saudável, tanto pro lado do estudo, tanto pro lado do futebol. Perfeito. Resposta perfeita. Você costuma acompanhar também, além de ir para esses lugares onde os torcedores se juntam para assistir os jogos e tudo mais, você acaba acompanhando muitos jogos do seu quarto, do lugar que você... Sim. E como é a sensação dessas pessoas que dividem espaço com você, sabe? Bom, então, quando eu tô assistindo o jogo, eu meio que entro num transe de prestar atenção completa no jogo. Então eu viro um torcedor na frente do computador, na frente de uma televisão ou no estádio. A minha reação é a mesma com relação às coisas que acontecem no jogo. Então eu não ligo muito pra impressão que eu vou causar, né, pra quem tá ali do meu lado. Então teve até o último jogo do Campeonato Carioca ali, que foi Flamengo e Fluminense. Fluminense virou com aquele gol do Piranha no final, né? Eu tava com o meu colega... Da Taça Guanabara, exato. Tava com o meu colega de quarto do lado. Quando o Piranha fez aquele gol, eu saí correndo pelo quarto, bati no armário, tirei a camisa. E o cara ali do lado, só aqui. Olhando assim, pensando, esse cara é maluco, hein? Esse cara é maluco. Mas é porque ele não tem essa paixão que a gente tem. Exatamente. Ele não tem essa paixão que a gente tem. Né? Ele não imagina o que é torcer, o que é virar um jogo no final. Então, você não faz aquilo, você vai pra uma sala vazia, espelha o celular no projetor da sala e assiste o jogo de lá. Isso aí eu já tô adotando essa prática, né? No início, quando eu estudava ali no início, eu não sabia que podia fazer isso. Mas agora, pra os jogos importantes, eu só faço isso. Tá chegando perto do jogo, eu já vou pra um prédio que não tem aula, eu já vejo a rotina, naquele prédio não vai ter aula, acho uma sala vazia, que não tá tendo aula naquela hora, e já consigo assistir o jogo no telão da sala. Faz bem. Perguntas finis. Perguntas. Bom, eu queria agora então perguntar pro Davi, que é o que mais acompanha o futebol europeu, as impressões dele dessa última final da Champions aí, o título inédito do City, né? E o que você achou do jogo? Se é muito merecido, né? O City com todo esse investimento, mas que não basta só investimento, tem que ter qualidade, tem que ter talento, tem que ter treinamento. O que você acha desse... O que você achou dessa última final aí? Sim, na verdade, eu como acompanhável, eu pensei assim que ia ser um jogo mais fácil pro Manchester City. A Inter de Milão conseguiu dar muito trabalho, conseguiu, principalmente na primeira etapa, pressionar muito forte e com um jogo mais físico que o Manchester City gosta muito do jogo técnico. Eles adotaram essa de fazer faltinhas, de muita correria, muita marcação, então incomodou o time do City. Uhum. Mas assim, um diferencial dessa equipe para as anteriores, inclusive da que perdeu a final da Champions League para o Chelsea, né, aquele ano, é que eles souberam jogar a competição, eles souberam a hora de não morrer quando estava pior no jogo, saber sofrer para às vezes quando tá pior no jogo, conseguir uma bola, fazer o gol. E aquele gol foi um gol assim, que a gente pode dizer que falou muito sobre o trabalho do Guardiola
essa temporada, né? Essa temporada o Rodri, jogou mais à frente do que ele costumava jogar as outras temporadas e acabou que com um passe em profundidade do Akanji, que é zagueiro, pro Bernardo Silva voltar para trás, o Rodri fez esse gol. Ele que já tinha feito um golaço contra o Bayern de Munique nas fases anteriores. Mas pois é, eu também achei que o City ia ganhar assim fácil. Todo mundo falou que não ia nem ter jogo praticamente, né? Então o Inter também tá bem, né? Fez um jogo duro aí, inclusive tava todo mundo, a final antecipada foi a semifinal, não. Mas foi uma final boa, uma final justa, né? Sim. Além disso, vale destacar que a última vez que um brasileiro não jogou a final da Champions foi em 2005. Não foi campeão da Champions. Então, e sempre tem algum brasileiro que tem destaque em alguma parte dessa final. E dessa vez não foi diferente. O Ederson, que vinha sendo muito criticado nessa última temporada, dizendo que ele estava num nível abaixo das outras temporadas, que ele foi considerado um dos melhores goleiros do mundo. Ele fez uma partida espetacular, assim. Aquela defesa nos acréscimos ali, nem fala. Mas desde o início ele já estava muito, muito bem, muito ligado no jogo e ele fez realmente diferença, sabe? Foi um cara que a gente tem que destacar, porque ele vinha sendo muito criticado e conseguiu, sim, garantir o resultado. Sim, com certeza. Sim. Boa. Além disso, tem o fato de De Bruyne sair pela segunda final da Champions League seguida machucado, que a gente pode estar pensando nisso. Foi uma pipoca, eu não vejo dessa forma, porque ele fez um jogo muito bom, contra o Real Madrid, principalmente quando o time estava pior, ele arrumou um gol ali, um chute até um pouco despretensioso. Então ele é um cara que já se provou várias vezes, até mesmo contra o Brasil na Copa de 2018. Fez uma ótima partida, fez um golaço. Então é um cara assim que qualquer dúvida que tinha sobre ele, eu acho que já caiu. Boa. Verdade, joga muito. Né? Sim, joga demais. O Haaland que não se destacou tanto nessas fases finais da Champions, né? Que a gente esperava que se o Manchester City fosse campeão da Champions League realmente, ele ia ganhar a bola de ouro até por tudo que ele fez na Premier League. Sim. Mas eu acho que como ele não se destacou tanto nessas fases finais, eu acho que deixa em aberto. Queria até saber o que vocês acham se em relação a Messi, em relação a Mbappé, em relação a Vinícius Júnior. O que vocês pensam sobre isso? Cara, pra mim, assim, independente do Haaland não ter feito 2 jogos bons, né, que é a semifinal, né, as 2 da semifinal e a final, né, não tem como tirar o favoritismo, né, ou então a inquestionável potencial dele pra ganhar a bola de ouro e o potencial talento que ele tem que faria jus à bola de ouro, né. Mas o Vinícius Júnior tá comendo a bola também no Real Madrid, né, tá jogando muito. E eu acho que a briga ficaria entre os dois mesmo. Acho que o justo seria ficar entre os dois. Eu tô 100% com você, né? Eu acho que a Champions faz muita diferença na escolha da bola de ouro. Normalmente, né? Mas a pessoa que ganha a Champions, ela já sai na frente nessa corrida pela bola de ouro. Mas talvez o fato do Haaland não ter se destacado, ele tá com uma seca, acho que de 7 jogos, alguma coisa assim. Por aí. Né? Mas o Vinícius Júnior, ele tá se provando decisivo também, né? Ele fez gols importantíssimos pelo Real, então dá pra falar que ele corre por fora, mas não sei, eu acho que, como você falou, tá 100% em aberto. Eu acho que o Vinícius Júnior, por não ter conquistado nem o Campeonato Nacional, nem a Champions League, eu acho que ele corre muito por fora dessa disputa. Eu acho que a gente pode até ver o Messi como Potencial, sim. Porque ele fez um início de temporada muito bom pelo PSG. O PSG caiu antes do que se esperava, mas ele fez boas partidas e, além disso, ele levou a Argentina ao triunfo da Copa do Mundo. Sim. E ainda conta, né, nesse intervalo da bola de ouro. Da temporada. E eu acho que por tudo que ele representa, por tudo que ele conquistou, pode ser que acabe... mais uma aí pra ele. Verdade. Podem ver aí o uniforme do André, a camisa dele. Eu e ele estivemos na Argentina acompanhando o último jogo do Fluminense contra o River Plate lá.
E foi uma experiência incrível, né? Foi uma experiência incrível. Tirando o resultado em si, Isso. tudo menos o 2-0 ali. Resultado à parte, foi Perfeito, muito legal. foi muito bom. Um estádio muito maneiro que a gente também comentou, inclusive acho que o Davi também não tem como negar isso, que é estádios que fazem falta no futebol brasileiro. Eu não digo nem pelo tamanho. Agora, não, sim, também teve esse maior público da Libertadores, 85 mil pessoas no estádio. E realmente, assim, tamanho à parte, um estádio como esse faz falta no Brasil. Tem a geralzona lá que os torcedores ficam pulando, tem aqueles setores de arquibancada, é diferente. Perfeito. E foi muito legal assistir o jogo lá, acompanhar o Fluminense num jogo tão histórico, né, de uma forma tão histórica. Sim, o Monumental de Nunes é tipo aquele estádio raiz que a gente fala, por que não tem um no Brasil, né? O Maracanã, tipo, não tem por que o setor sul e o norte ter cadeiras, as pessoas poderiam ficar em pé ali e ter cadeiras nos setores mais ali com os ingressos um pouco mais caros, porque você vê o pessoal do River pulando, aquela torcida que pulsa, que grita o jogo inteiro, é surpreendente pra Surreal. É incrível, foi incrível. E foi legal, a gente passou uns perrengues aí pra chegar na hora, né, dentro do estádio, mas teve escolta policial. Sobre isso. Fala aí Posso? uma historinha aí de vocês sobre essa viagem. Então, vamos contar nosso perrengue, eu e você, né? Vamos lá. A gente ia sair com escolta policial, né, pro estádio, numa hora marcada, 5h30. Tava tranquilo, nosso avião pousou 1h30 em Buenos Aires, tínhamos muito tempo. Aí a gente não quis comer no aeroporto porque a gente já ia fazer o câmbio do real pro peso. Beleza, não come no aeroporto. Chegamos no hotel, aí a gente pediu um sanduíche que veio errado. Aí só veio uma onion ring, ou seja, também não comemos. Aí nisso a gente falou, bom, vamos comer nessa concentração antes de pegar a escolta e ir pro estádio. Aí fomos andando, olhamos no Maps, era um restaurante chamado Johnny B. Good, onde era a concentração. Aí a gente foi lá, 10 minutos do hotel, 15 minutos, beleza, vamos andando. Chegamos no Johnny B. Good, perguntamos, onde está a concentração? Aí chegamos aqui, ela falou, não, é o outro Johnny B. Good, segue adelante. Não, aí nisso a gente só via um cara passando falando, vocês vão pra concentração? Não é perto daqui não, é distante aí a gente, meu Deus do céu. Isso, aí nisso estávamos sem chip de celular, porque a gente não pegou o chip internacional, e aí falamos, vamos adelante, que a moça falou que é adelante. Isso, sem mensagem, sem comunicação. Aí seguimos adelante, andamos por volta de uns 40 minutos até chegar no lugar, inclusive menção honrosa também pro Cadu do último episódio que tava com a gente, viajou com a gente, então ele passou por tudo isso com a gente também. Sim. E aí a gente chegou nesse restaurante onde era realmente a concentração 5h15, pra sair 5h30, ou seja, mais uma vez não conseguimos comer, não aproveitamos o evento antes, né? Não tinha comido nada. Não tínhamos comido nada. Aí deu 5h30, a gente chegamos ali na concentração onde ia sair nossos ônibus. O nosso ônibus era o ônibus 9. Isso, acho que eram 25 ônibus, né, de torcedores do Fluminense que tinham arranjado essa escolta policial pra conseguir chegar em segurança no estádio. 25 ônibus, cada grupo tinha o seu número e cada número correspondia a um ônibus. Nós éramos do grupo 9, ônibus 9, e qual ônibus que não chegou? Aí todos os ônibus lá, grupo 2 aqui, grupo 3 aqui, ônibus 9, cadê o ônibus 9? Não chega o ônibus 9, aí o coordenador do nosso ônibus, né, que cada ônibus tinha uma pessoa responsável. O coordenador do nosso ônibus falou, não galera, isso a gente já tinha esperado meia hora pro ônibus chegar que não chegou. Aí o coordenador falou, não galera, o nosso ônibus tá a 200 metros aqui, ele já tá junto com a escolta, a gente tem que andar 200 metros pra pegar. Não, e todo mundo, beleza. Beleza, 200 metros você anda o quê? Em 2 minutos. E o quanto que a gente andou? Não, acho que foram uns 3 quilômetros. Uns 3 quilômetros. Isso. A gente andou 45 minutos pelo Buenos Aires já anoitecido, Isso. né? Só um bando de tricolor, assim, com o cara, que o cara já não sabia mais o que fazer. Ele falava, gente, eu não sei mais, o ônibus não chegou, vamos continuar andando. E as pessoas já, a gente vai perder o jogo, o pessoal começando a se estressar, e a gente só andando 3 quilômetros, que eram os 200 metros que ele falou. Aí, até que a gente viu todos aqueles ônibus, a gente realmente achou o lugar, já tava com a escolta e tudo, e aí o cara falou, gente, tem uns quiosques aqui, quem quiser comer, come que ainda vai dar tempo, ainda vai demorar uns 15 minutos pro ônibus sair. Aí nisso, a gente falou, caramba, perfeito, não conseguimos comer. É a nossa hora. É a nossa hora. Aí vamos comer. A gente foi pedir um hambúrguer no quiosque lá, só que o nosso grupo andou. Foi andando. Foi andando. A gente pediu, chegou o hambúrguer. A gente olhou pro lado. Aí o Cadu esperou a gente, né? E aí, cadê? Primeiro, cadê meu pai que tava com os 3 ingressos? O meu, o dele e o do André. E aí, cadê? Aí a gente vai, conta. A gente olhou pro lado, olhou pro outro. Tava eu, o Felipe e o Cadu. E 3 mil tricolores. Assim, 25 ônibus, todo mundo... 3 mil tricolores, a gente...
Já era. Meu pai tava com os ingressos. Sem chip de celular. Sem chip de celular, sem comunicação, completamente de noite. Sem ingresso. Sem ingresso. Com 3.500 tricolores. Os ônibus iam sair em meia hora. E a gente começou eu tava tranquilo, eu falei, gente, sem se desesperar. A gente tem que começar a assoviar, tem que começar a se organizar pra tentar achar, porque começou a bater um desespero em todo mundo. Aí na hora que ele tenta assoviar nervoso, não sai aquele... Aí não funciona. Aí nisso meu pai, a gente começou a seguir a rua perguntando, cadê o ônibus 9? Já chegou o ônibus 9? Já chegou o ônibus 9? Aí a gente foi andando até que meu pai vai correndo lá com aquele coordenador segurando a placa 9 lá e a gente conseguiu ir pro estádio. Embarcar, isso sem falar depois lá no ônibus, né, a hostilização do torcedor. Ah, sim, isso aí teve, isso aí. inclusive o assunto terrível lá dos casos de racismo, eles imitando macacos lá e a polícia tentando... Apartar mesmo, mas fora isso, em termos de a gente conseguiu chegar no estádio, assistimos o jogo, a volta foi mais tranquila também, né? Mas chegaram a tempo? Chegamos com 1 hora de antecedência, porque realmente, se o ônibus estava marcado para sair 5h30, pro jogo começa só 9h30, a gente já podia suspeitar que não ia ser fácil. Sim, né? Com certeza. Mas foi memorável, né? Memorável. Já estamos planejando as próximas jornadas fora de casa. E assim, e a viagem em geral, eu soube que vocês visitaram outros estádios. Conta um pouco de como é essa relação dos argentinos, como eles tratam a marca dos clubes, que eu vejo que é muito forte. Uhum. Posso falar? Pode. Bom, a diferença na Argentina pra aqui, para o que eu vejo no Brasil, no Rio, é que, principalmente em Buenos Aires, é muito disseminado, né, muito difundido o futebol de bairro, né? Cada bairro tem o seu time. Então, o Boca é do bairro La Boca, né? Então, a gente visitou a Bomboneira. A quantidade de times de Buenos Aires é uma coisa inacreditável. Sim, inclusive Buenos Aires é a segunda cidade do mundo com maior número de estádios, só atrás de Londres. Isso. Exatamente. Porque tem muito time. Só citando assim por alto: River Plate, Boca Juniors, Independiente, Racing, Defensa e Justiça, né? São Lourenço. Então, assim, imagina o Rio de Janeiro, que União, você pode citar vários. Tem muitos. Patronato, Lanús, entendeu? Todos Estudiantes. estádios próprios. Isso, cada um com seu. Exatamente. Então se por um lado o torcedor argentino, o torcedor brasileiro é louco por futebol, o torcedor argentino ele respira futebol. Na rua, a gente andando com torcida, com camisa do Fluminense, as pessoas, vai perder, direto, né? Direto. E por mais que tenha esses times de bairro que são muito, muito, muito fortes, nem se comparam aos times de bairro aqui do Brasil, que seriam tipo esses pequenos, né? Bangu, Madureira e etc, né? Por outro lado, por mais que tenha isso, também realmente a rivalidade Boca e River também é outro nível. É outro nível. Ali no La Boca, quando a gente visitou o Bomboneira, não tinha River Plate. Não tinha, as lojas não vendiam, loja geral, assim, né, tipo uma Adidas, assim, não vendia a camisa do River, né, porque tava no bairro do Boca, não pode. Isso, entendeu? E é uma rivalidade, assim, tremenda mesmo. Isso que você falou dos times de bairro aqui serem menores, acho que é até porque, pela questão dos estados mesmo, né? Como a gente tem, por exemplo, 4 grandes aqui, 4 grandes em São Paulo, acaba que os grandes são grandes e os menores ficam bem abaixo. Exato. Lá eles não têm tantos times, tantos estados assim, que tem times grandes. Então o que acontece é que até os times não considerados os maiores do lugar, eles disputam a primeira divisão, tem um investimento certo. Exatamente. O Vélez, por exemplo, o Vélez acho que é a 6ª força da cidade, né? A 5ª ou a 6ª. Quem é a 6ª força do Rio de Janeiro? Bangu, Madureira, Volta Redonda, Portuguesa, entendeu? Então, é como se... Não teve Vélez e Flamengo ano passado, no Libertadores? É como se tivesse Bangu e River, entendeu? É uma coisa impensável. É muito legal. É legal mesmo lá. E também a gente até queria ter ido a mais estádios, né? Assim, pra conhecer com certeza. Mas realmente a Bomboneira do Boca e o Monumental, a gente pôde... Monumental em loco dentro de um jogo, né? A Bomboneira ali, a gente foi no bairro, entramos no museu, foi bem legal. Vamos pro jogo? Antes disso, vamos dar uma passadinha pra ver como tá o futebol brasileiro, né? Boa, é verdade. Sobre a Copa do Brasil, eu não preciso falar nada, né? Não precisa falar nada. Sem comentário. Podemos pular a Copa do Brasil. Na verdade, podemos falar sobre as quartas, não? Mas antes disso, exatamente... o Tirambaço também teve a oportunidade de estar no sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Verdade. Foi um evento muito legal que eu participei. Vi muitas pessoas legais, consegui conversar com vários repórteres e foi assim, foi uma experiência muito boa também que a gente pretende continuar para as próximas etapas também. Isso.
E aí a gente conseguiu produzir um conteúdo lá em tempo real também. Boa, isso aí. Com a presença do Paulo Nunes e tudo mais. Muito legal. E aí saíram os confrontos, né? Saiu. Que foram Flamengo e Atlético Paranaense. Pela quinta vez seguida. Isso. Pelo Não precisava nem sortear pra dar Isso. isso. Grêmio e Bahia. Grêmio e Bahia, que a princípio temos um claro favorito aí, né? Inclusive o Grêmio sendo copeiro do jeito que é, né? Muito difícil. Muito copeiro. Aí foi Palmeiras e São Paulo. São Paulo. Aberto, na minha opinião. Aberto? Na minha opinião, tá aberto. Vocês não acham, não? É o São Paulo, o time que ele gosta do Brasil. Não, sem com clubismo secundário, não sei nem se isso existe. Mas eu acho que tá aberto porque é clássico, né? Clássico é clássico. Sim, Ainda mais... ano passado o São Paulo eliminou o Palmeiras. Acho que é assim, 55-45 Palmeiras, pra mim. Não dá pra fugir muito disso. O Palmeiras é, hoje em dia, o melhor elenco e o melhor time do Brasil, né? Mas... Não, o melhor é o Botafogo. Tô brincando, brincadeira. Mas clássico é clássico e o São Paulo, apesar de ter passado um sufoco contra o Sport, né? Pra passar de fase, vai jogar de igual pra igual contra o Palmeiras. Eu não sei nem quem decide em casa. Agora eu já não sei. Só sei que dessa vez o Flamengo não decide em casa. O jogo vai ser na Arena da Baixada. Isso. E Corinthians e América também, cara, teoricamente você pega esse jogo há um ano atrás, você fala que acabou pro América, né? Sim. Mas realmente o Corinthians, do jeito que tá decepcionando, acaba que é um confronto aberto também, né? Eu realmente não consigo acreditar como esse time do Corinthians joga tão mal. Pois é, eu lembro que no último episódio, que já deve ter aí algumas semanas, Tem 3 semanas. e 3 semanas, a gente já tava falando mal do Corinthians, né? Sim. Teoricamente a gente acha que é oscilação, mas Ganhou continua o Fluminense na Arena Corinthians, que vocês foram lá ver. Vamos lá ver. E aí, Quando a de gente lá, vai. eu pensei que dali eles iam... Mas Até por quê? Porque aí- o jogo seguinte foi uma classificação histórica Exatamente. em cima do O Atlético Corinthians ele Mineiro. tá jogando mal, mas ele tá oscilando, ele tá vivendo bons momentos e maus momentos. Aí ontem, Corinthians e Cuiabá. O que todo mundo espera nesse jogo? É o jogo de fazer as pazes com a torcida, Sim, entendeu? 2-3-0. 2-3-0, 1-1, entendeu? 1-1 fazendo empate ali no finalzinho. O Luan que não jogava certo. Exatamente. Exato, realmente. Então, não dá pra acreditar no Corinthians e o América tá ali, né? Mordendo. Vai chegar em outra semifinal. Parece que chegou em 2020 e agora é um time que vem tentando se colocar ali na Apesar de segunda não estar muito bem no brasileiro. Apesar de não estar muito bem no brasileiro. Bom, o Campeonato Brasileiro, pelo terceiro episódio seguido, a gente Fogão. tá falando que o Botafogo Fogão. é líder e a gente não sabe quando isso vai parar, não. Não sabe. O Botafogo perdeu contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que é um jogo muito difícil, né? Mas fora isso, vem se provando bom, né? Vamos parar de secar o Botafogo. Ontem no tapetinho amassou o Fortaleza 2-0. Fez um jogo bem controlado, assim. Não passou sufoco em momento algum. Sim, depois da pichotada do pênalti do... Sim, mas cada vez menos a gente vai desacreditando, a gente vai acreditando no Botafogo, né? Porque a gente tá com um quarto do campeonato em andamento, né? Até mais, eu acho. Vai pra qual rodada? Isso, vamos pra 11ª rodada, né? Daqui a pouco vai ter a parada pra data FIFA, né? Os 2 jogos aí do Brasil. E cada vez menos a gente vai falando, gente, o Botafogo tá ali, e a gente tem que respeitar isso e tratá-lo como futebol de campeão. A tabela é muito peculiar do Botafogo, né? Eles tiveram muito poucos jogos fora, e os jogos fora que eles fizeram, eles perderam contra o Goiás e contra o Atlético Paranaense. Isso. Ganharam do Flamengo no Maracanã, que conta como jogo fora, mas é clássico. E o grande diferencial é esse gramadão sintético do Newton Santos, que realmente todos os jogadores elogiam, parece que tem uma ótima qualidade, que eles estão se provando em casa. A torcida, apesar de ter essa parada de que a torcida do Botafogo não apoia, não está indo com esses resultados positivos, acho que a torcida do Botafogo só precisava assim de uma certeza de que tem um trabalho bom sendo feito, entendeu? Sim, perfeito. Porque já botaram 20 mil pessoas. O Textor tava lá ontem. Exatamente. Vão se reforçar na janela. Isso. Com certeza. E assim, sobre os outros times do Cariocas, a gente tá fazendo esse jogo aqui no domingo. O Vasco tá perdendo de 2-1 pro Internacional. Situação no desesperadora. intervalo. Eu não sei o que estão esperando, eu não entendo, quer dizer, não sei muito de bastidores do Vasco e tudo, mas eu acho que o Barbieri, ele não tá com muito mais clima não, né? Acho que não vai dar, não. Uhum. Inclusive, assim, eu acho que a diretoria, essa 777, vai precisar, no meio do ano, ir pesado na janela de transferência, porque o time não é um time dos melhores, o elenco não tem reposição. Então, assim, ficou muito dependente do Peck, que é um jogador, um bom jogador, mas que mesmo na Série B ano passado oscilava. Isso. Que nos últimos jogos tá no banco, né? Foi sacado. Foi pro banco. Escalação do Vasco hoje é cheia de novidades também. Eu, como
torcedor que não acompanha o Vasco, eu não conhecia metade daqueles ali. Sim. Não, na verdade, o que eu escuto de muitos vascaínos é que eles falam que o Vasco tem um time, mas não tem elenco, né? Que também já ouvi tricolores falando isso, né? Se você vai pegar peça por peça, o Vasco não tem jogadores ruins. Eles obviamente estão mal treinados, né? Acho que é questão de tempo até trocar de técnico. Vamos ver, né? Também já tá se segurando até mais do que muita gente esperava. Sim. Mas tá precisando de gente no banco pra entrar e fazer a diferença. Sim. Coisas que, por exemplo, agora o Flamengo, se a gente quiser até mudar de assunto, o Flamengo tem e tem de sobra, né? E o Vasco, além de precisar de jogadores do banco para entrarem e fazerem diferença, eles precisam de jogadores no banco para incomodarem os jogadores titulares. Certo. Isso, que eles Pra pegar precisam posição. mostrar bom futebol para continuarem. Exatamente. Exatamente. Bom, já falamos bastante do Fluminense, mas só dando um panorama geral desses cariocas, o Fluminense claramente, né, oscilando para baixo, né? Com muitos desfalques, né? Tem o Marcelo aí, que esse cara não aguenta mais o Marcelo na reserva. Quer dizer, na reserva não, no departamento médico, né? Ele veio em churrascaria e ficar no departamento médico. O Fluminense vem em decadência desde os 3 resultados negativos, né? Contra o Flamengo, contra o Corinthians Não, muito mais. e agora contra O River, mas teve mais strongest na altitude, tudo bem. Sim, É um jogo difícil, mas mas são jogos aceitáveis. perdeu pro Botafogo, exato. É um jogo difícil, mas assim, contribui pra estatística de sequência com ruim. Né? certeza. E o Flamengo finalmente engrenando também. O Flamengo aos trancos e barrancos depois ganhou bastante. Parece que os jogadores respiraram de novo depois dessa classificação contra o Fluminense, que, Isso. assim, mesmo sendo muito questionado, conseguiram, jogaram melhor grande parte do confronto dos dois jogos, por mais que vocês não achem tanto isso. Ué, jogou? Claro que jogou, não jogou não? Claro que jogou. Então, eu acho que agora vem engrenando. Um destaque pro Pulgar, que renasceu assim do time do Flamengo, era uma opção. Era depois de Thiago Maia, Vidal, era ele. Até os meninos da base às vezes eram escolhidos na frente dele. Ele conseguiu retomar o bom futebol dele e eu acho que ele é um dos pontos para essa virada de chave do Flamengo, junto com o Gerson jogando mais à frente. Sim. Golaço contra o Vasco que ele fez, né? Sim. Não, eu acho, eu também tô com você. O Flamengo parece que não perde, tem muito tempo, né? Tem 9 jogos. 9 jogos aí, vai chegar uma sequência muito grande de invencibilidade, com alguns empates aí no meio. Sim. Mas tá se tornando um time cada vez mais consistente. Como foi ano passado. E parece que não sei se vai contratar, eu vi que tava com conversas pelo De La Cruz, né? Que joga no River hoje, inclusive jogou, né? No jogo que a gente viu. E contratou já o Luiz Araújo, que também é um Luiz Araújo, que inclusive jogava na MLS, no Atlanta United. Sim. E o goleiro Rossi, que foi contratado por pré-contrato quando ele jogava no Boca Juniors. Só que ele estava no time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia. Não vinha fazendo um campeonato muito bom não, mas vamos ver como ele se sai. Então. Dizem que ele tem uma saída de bola com os pés não muito boa e isso não agrada o São Paulo. Mas vamos ver como ele vai se comportar nessa situação. Vamos pro nosso jogo? Vamos que vamos. Troca de lugar aqui comigo, André, por favor. Explica o jogo pra ele. O jogo é o famoso jogo dos emojis, que eu vou mostrar ou alguns emojis e eles vão dizer qual é o time que esses emojis representam. Tá bom? A gente vai mostrar aqui no notebook pra eles os emojis, mas eles vão aparecer em algum canto aí da tela pra vocês acompanharem pelo YouTube e pelas outras plataformas. Peraí, posso fazer uma pergunta? Você, Manda. Quem falar primeiro ganha ou você tem a sua resposta e os dois vão falar? Tem a sua resposta, eu vou dar tempo rápido, assim, vou contar na cabeça mesmo, sem relógio. Tá. E aí eu vou... E assim, então, já que é um jogo com imagens, a gente vê os emojis, no final de cada... Ou no final, ou no meio de cada rodada, assim, você fala os emojis para as pessoas que estão escutando a gente no podcast conseguirem também saber. Tá verdade. Isso. Vamos pra primeira então, que a primeira é muito fácil, assim, não tem como errar. Quem errar não é pra falar direto. Não é pra falar direto, ao contrário. Tá bom, pra você pensar, vou dar tempo e no final vamos falar juntos. Então vamos lá. Essa aí é muito fácil. Tá, ok. Essa aí eu não tenho nem como falar o nome, né? Mas são 4 árvores. São 4 árvores, então já tem sua resposta. Os dois eu vou falar já, vocês vão falar depois do já. 1, 2, 3, já. Palmeiras. Ponto pros dois. Boa. Vamos pra... Aí tá muito fácil. Muito fácil. Começou pelo nível. Um pouquinho, né? Segundo nível. Vamos lá. Lembrando, esqueci de falar de algumas regras. Primeiro, regras ou então contextos, né? Somente times brasileiros e sul-americanos, né? Ou seja, times sul-americanos
não existe mascote, nenhuma alusão a mascote. Tá bom. Tá bom? Tá, isso é importante. Nenhuma alusão a mascote. É realmente um jogo de palavras ou então alguma coisa em relação ao nome do time mesmo. Sim. Tá bom? Esse aqui, pra quem tá só ouvindo, é um emoji do WhatsApp escrito New e um sol se pondo sobre o mar. Perfeito. Vou dar um tempo aí pra pensar. Já sabem os A dois? gente já tava vendo aí. Você Já. tava explicando, a gente tava vendo. Já sabem os O dois? André até tava com um pouco de dúvida, mas Caramba, ele conseguiu pensar. esse não é tão fácil assim, não. Não, bem. eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Então eu vou falar 1, 2, 3 já. 1, 2, 3 e já. Novo Horizontino. Boa! Acertaram os dois. Mas assim, eu posso ir na dele e ele na minha nessa parada. Sejamos honestos. Tá bom. Próximo emoji é simplesmente uma medalha de prata. Eu tô... Eu tô com medo de exatamente. você vai fazer um juízo de valor com um time aí, mas... É isso? Não, sem conversa. tá bom. A gente Não, sou eu são contra contras, ele. claro que são contras. Ah, sai fora. Então, Peraí. Não, peraí. Não, vou perder. Eu também. Eu não. Pode Vamos ir. falar, pode? Gente, falando de verdade, não espera o outro falar, fala bom. direito. É. Se der discordância, Vamos ok. fechar o olho então. Tá bom. Isso, melhor. Vai. 1, 2, 3, já. Flamengo. Davi acertou. Gente, Vice Flamengo? Vice é Flamengo, Vasco. Flamengo. Flamengo, o Vitor Foi Pereira. brincadeira. Ah, Não. peraí. Ponto pro Vice Davi. do Fluminense. Ponto pro Davi. Só Então, no porque caso, tá Fluminense. 3 a 2 pro Davi. Claro. Não, o Flamengo perdeu tudo esse ano. Tradicionalmente, o time a ser zoado por ser vice, É o Va- infelizmente, é é o- o gigante da Não, colina. mas eu pensei que você atualizou o jogo. Não, tá bom. Desculpa aí, produção. Ele pensou que o cara ia ser clubista. Isso. Próximo. Nesse próximo emoji temos um lábio e uma família. 2 pais e um filho. Vamos, enquanto isso, eu vou dando contexto aqui. Tá Eu 3 a acho que eu 2 sei. Eu pro também acho que eu Davi. sei. Acho 3 que a eu 2 sei. pro Davi. Quando os dois já tiverem a resposta, eles fecham os olhos e eu pergunto. Vai, então. Eu acho que eu já tenho. Fecha o olho. 1, 2, 3, já! Boca Juniors. Certo! Vieram bem. Foi bom. Sei. Próximo. Difícil o jogo, hein? Esse aqui eu acho que é bem fácil, bem tranquilo. Temos a Já imagem sei. da Golden Gate e um borrão preto. Tá, ok. Certo? Certo. Podemos? Uhum. 1, 2, 3, já! Ponte Preta. Certo. Também. Poxa, eu devia ter pego mais pesado, né? Olha Não devia só, não. Não, pra mim tá no meu limite. Próximo. Já sei. Tá, isso é ok. Fácil. Isso é Temos a fácil, imagem de fácil. uma mão e de uma chama. Ok. Ok? Sim. 1, 2, 3, já! Botafogo. Certo? Então, você vai ter que virar ainda, né? Não, ele não erra, né? Não, e o que eu errei eu vou contestar um pouquinho, tá? Próximo. Que Temos isso? aqui a foto de um menino, de uma mochila, de uma menina, de um papel e de um lápis, de um menino, e de um fichário, de uma menina e de uma pessoa escrevendo um lápis. 8 emojis. Nesse momento, o Davi tem um ponto de vantagem. Lembrando que não tem nenhuma alusão a mascote. E eu tô falando isso só pra dar tempo de pensar e não ter áudio mudo, né? Áudio mudo Não tem ideia. no episódio. Não tem ideia. Se você já sabe, vai escrevendo ali, né? E pra ver se você também acertaria antes de eles Põe nos falarem. comentários aí. Boa. Não sei. Não Eu também sei. não sei. Não sei, é pra pular mesmo? Não, qualquer coisa eu falei. Não, eu falei Querem chutar qualquer coisa ou não? Você faria um chute? Não, tudo que eu falar vai ser chute aqui, eu não vou ter nenhuma Ah, não. Se você pode chutar, Não, chuta. mas eu não tenho a menor ideia. Não tem, pode Não. falar. Não tem, vou falar mesmo. Tá, Você pode não falar. quer tentar falar sem ele pra tentar empatar o jogo? Não tem, não sei. Tá bom, então aqui no caso temos o time Estudiantes, Ai. né? Justo, Era né? boa, Não era era tão, boa, não era era tão boa. Tudo bem, impossível. tudo bem. Vamos pra próxima. Bastante coisa que faz alusão à escola. Isso, Não, exato. mas Uhum. esse, pô, esse era difícil. Próximo time. Temos aqui um navio. Tô na dúvida de 3, de 2. Temos aqui um navio, simplesmente Na verdade, emoji único. peraí, pode ser várias coisas, Felipe. Mas eu dei pra equipe de pré-produção Eles e aprovaram. eles aprovaram. Tá, eu tenho a minha. André já Pô, tem a dele. eu vou errar, mas tudo bem. Davi já tem a sua também. Fechem os olhos. 1, 2, 3, já. Cruzeiro. Ponto pro André. O jogo está empatado. Eu tô velho, pô, sei lá. Não, mas Velho explica de assim. vela, sei lá. Ah, tá, ok. Próxima. Essa aqui temos a imagem de uma beca e a imagem de uma cruz.
O emoji, né? De uma beca e o emoji de uma cruz. Pré-produção aceitou, aprovou e acertou também. Aprovou e acertou. Inclusive essa, quando eu falar, vocês vão achar ótima, porque essa aí eu gostei muito. Essa eu achei muito boa. Estão pensando. Deixa eles pensarem mesmo, tá bom? Deixa eles pensarem. Tem que dar um tempo aí. Uhum. Extensivo. Tá, No máximo. vou contar. Tá. Pô, muito difícil. Eu não sei, André. Cara, eu não sei, porque Vai ser o puro cruz chute. não pode ser muita coisa, né? É tipo... Tem alguns times. Mas não faz alusão a mascote, nem a escudo, né? Bom, deu 30 segundos. É pra falar mesmo? Cara, não sei. Você pode chutar. Pode estar. Tá. Se vocês quiserem, talvez dê dica de país ou Dá então... uma dica aí, então. Tá bom. Fala aí. Bom, vou dar dica de país então. Ah não, é muito fácil eu dar dica de país. Tá, não é Você já brasileiro. deu dica falando isso. Isso, não é brasileiro. Tá. Não é brasileiro. Dá uma dica sobre essa primeira. Putz, já sei. Já sabe? Sabe mesmo? Putz, já Então, sei, já tá sei. valendo ou não? Eu já sei. Não, Pode ir, eu já ir, sei. pode ir. Não, mas essa dica que ele falou que não é brasileiro. Eu tava pensando, tipo, Santa Cruz, assim. Não, é? não. Tá bom, então manda aí. Universidade Católica. Acertou. Acertou. Eu ia estar, sei lá, Cruz Azul. Boa essa. Cruz. Isso. Uhum. Boa, Porque isso aqui claramente não é formatura, uma Sim, beca. muito bom. Não, mas muito bom. Esse foi melhor até agora. Acho que tá acabando. E temos aqui o último time, que são a foto de 4 felinos. 4 felinos. Pode ir. Pode ir. 3, 2, 1, já. Tigres. Certo. E é isso. Tá ganhando? O André acabou, né? Acabou. Então o vencedor é o André, venceu porque o André entende muito de futebol sul-americano. Quando eu É falei. incrível como eu perco todos os jogos de virada. É verdade o outro, né? Boa. O outro eu fui zoar o Biel e perdi. Foi. É isso aí, por favor, Restaurante. volte ao seu lugar pra eu Toda certeza. fazer as honras das finalizações. O nosso terceiro episódio vem chegando ao fim. Queria agradecer, como sempre, aí, primeiro a presença do Davi, né? Que já é do nosso elenco de sempre. Isso, o Biel deu um chinelinho hoje, mas nas próximas ele vai estar com a gente com certeza, né? E o André, nosso convidado de hoje, que tá sempre ajudando aí também por trás das câmeras. Hoje ele tá aqui com a gente pra falar esse papo tão legal que foi. Sempre um prazer. Qualquer coisa, é só chamar de novo. E assim, vamos passar aquele ritualzinho de sempre, Boa. né, do pessoal. É que os vídeos do podcast completo saem no YouTube, os cortes no TikTok. Uhum. E aí temos contas também no Twitter, no Instagram, quando a gente fala alguns posts, algumas atividades, interações, quando a gente avisa quando os episódios saem. Uhum. E no Spotify, que também sempre sai em áudio. Isso aí. É isso. E é isso, né? E aí, valeu. Valeu Valeu muito, muito. Valeu muito, Foi foi muito ótimo, bom. foi ótimo. Você vai Deixem querer o a revanche like, dele depois, não compartilhem vai com não? quem puderem, com certeza. Vai querer a revanche. Depois a gente faz em alguma outra ocasião, Isso. em alguma outra plataforma, a gente vê se a gente faz alguma coisinha desse. Beleza. Com certeza, com certeza. Valeu, gente. Tamo Esperem junto, os próximos. pessoal. Tamo junto. Tamo junto.